E se eu te dissesse que existem 7 mistérios na Bíblia que a maioria das pessoas nunca ouviu falar? Não estou falando de parábolas ou simbolismos. Estou falando de eventos reais, documentados, que desafiam nossa compreensão sobre a realidade. Alguns desses mistérios têm evidências arqueológicas. Outros estão acontecendo bem na nossa frente e nós nem percebemos. O 7º mistério da nossa lista pode estar se desenrolando neste exato momento, e isso deveria nos deixar em alerta máximo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua perspectiva sobre o mundo espiritual e físico. Vou te mostrar esses 7 mistérios em ordem crescente de impacto, do 7º ao 1º lugar, e te garanto, quando chegarmos ao mistério número 1, você vai entender por que alguns teólogos acreditam que estamos vivendo os últimos dias. Então fica comigo até o final, porque cada revelação vai te preparar para a próxima. Mistério número 7. O Jardim do Éden. Vamos começar com algo que parece simples, mas que intriga arqueólogos há séculos. A Bíblia descreve o Jardim do Éden com detalhes geográficos específicos. Fala de 4 rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 2 desses rios ainda existem hoje no Iraque. Mas aqui está o mistério. Se o dilúvio de Noé realmente aconteceu e mudou toda a geografia da Terra, como esses rios ainda têm os mesmos nomes e localizações? Alguns pesquisadores acreditam que encontraram evidências do Éden no Golfo Pérsico, em uma área que hoje está submersa. Imagens de satélite mostram formações que poderiam ser os leitos antigos dos 4 rios. Mas e se o Éden não foi destruído? E se ele ainda existe, mas foi ocultado de nós? A Bíblia diz que Deus colocou querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho. Será que eles ainda estão lá? Mistério número 6. Os Nefilim. Gênesis 6:4 fala de uma raça de gigantes que existia na terra, os Nefilim, filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Aqui está o que vai te arrepiar. Esqueletos de seres humanos gigantescos foram encontrados em várias partes do mundo, alguns com mais de 3 metros de altura. Mas a maioria desses achados foi confiscada ou perdida por instituições governamentais. O livro de Enoque, que foi removido da Bíblia, descreve esses gigantes em detalhes perturbadores. Eles não eram apenas grandes fisicamente, mas possuíam conhecimentos avançados de tecnologia, astronomia e guerra. A Bíblia diz que os Nefilim existiam naqueles dias e também depois. Depois do quê? Depois do dilúvio. Isso significa que eles sobreviveram ou retornaram. E se eu te dissesse que há evidências de que essa linhagem nunca foi completamente extinta? Que ainda existem descendentes caminhando entre nós? Mistério número 5. O Arcanjo Miguel. Daniel 10 revela algo assustador. Existe uma guerra espiritual acontecendo em dimensões que não conseguimos ver. O anjo que apareceu a Daniel disse que foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. Não um príncipe humano, mas uma entidade espiritual poderosa. E só conseguiu chegar até Daniel quando o arcanjo Miguel veio ajudá-lo. Isso significa que existem territórios espirituais sobre nações inteiras. Demônios de alto escalão controlando regiões geográficas específicas. Miguel é descrito como o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Ele é literalmente o protetor de Israel e, por extensão, de todos os que seguem a Deus. Apocalipse 12 profetiza uma guerra final entre Miguel e Satanás. Mas aqui está o mistério. Essa guerra pode já ter começado. Os sinais estão por toda parte. Conflitos inexplicáveis, mudanças climáticas extremas, comportamentos humanos cada vez mais irracionais. E se a batalha final já estiver sendo travada nos céus e nós estamos vendo apenas os reflexos aqui na Terra? Mistério número 4. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança não era apenas um símbolo religioso, era uma tecnologia. Quando os filisteus a capturaram, suas cidades foram devastadas por pragas. Quando Uzá tocou nela para impedir que caísse,
morreu instantaneamente. Quando os israelitas a carregavam para a batalha, seus inimigos fugiam em terror. A descrição bíblica da arca sugere propriedades elétricas: ouro puro, madeira específica, dimensões exatas. Alguns engenheiros modernos acreditam que ela funcionava como um capacitor gigante, acumulando energia elétrica. Mas o verdadeiro mistério é: onde ela está agora? Algumas teorias dizem que está escondida sob o monte do templo em Jerusalém. Outras, que foi levada para a Etiópia. Há quem acredite que está nas mãos de sociedades secretas. E se a arca ainda possui o mesmo poder? E se quem a encontrar terá acesso a uma tecnologia que pode mudar o equilíbrio de poder no mundo? A Bíblia profetiza que a arca reaparecerá nos últimos dias. Quando isso acontecer, saberemos que o fim está próximo. Mistério número 3, o livro de Enoque. Por que um livro citado pela própria Bíblia foi removido do cânon sagrado? Judas 1,14 cita diretamente o livro de Enoque. Profetizou também a respeito destes Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O livro de Enoque contém informações detalhadas sobre a origem dos demônios, tecnologias avançadas ensinadas por anjos caídos, profecias específicas sobre o fim dos tempos e descrições de múltiplas dimensões e universos. Mas aqui está o que vai te chocar. Muitas das descobertas científicas modernas já estavam descritas no livro de Enoque há milhares de anos. Astronomia, genética, física quântica. Por que esse conhecimento foi considerado perigoso demais para permanecer na Bíblia? O que as autoridades religiosas não queriam que soubéssemos? E se o livro de Enoque contém a chave para entender os mistérios que estamos vivendo hoje? Mistério número 2. O número 666. Apocalipse 13:18 diz: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Mas o mistério não é apenas sobre uma pessoa futura, é sobre um sistema que já está sendo implementado. Códigos de barras, chips de identificação, moedas digitais, sistemas de crédito social, tudo baseado em algoritmos que, quando analisados em sua estrutura fundamental, revelam padrões matemáticos relacionados ao 666. A tecnologia de reconhecimento facial usa 66 pontos de referência no rosto humano. Os primeiros computadores da Apple custavam $666,66. O protocolo de internet IPv6 tem conexões diretas com esse número. Não são coincidências. É um sistema sendo preparado há décadas. E aqui está o mais assustador. A Bíblia diz que chegará um momento em que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Olhe ao seu redor. Estamos quase lá. Pagamentos digitais, cartões sem contato, chips subcutâneos para conveniência. Cada passo nos aproxima mais do cumprimento dessa profecia. Mistério número 1, as duas testemunhas. Apocalipse 11 fala de duas testemunhas que aparecerão nos últimos dias. Elas terão poder para fechar o céu, transformar água em sangue e trazer pragas sobre a terra. A maioria das pessoas pensa que isso é futuro, mas e se eu te dissesse que há evidências de que essas testemunhas podem já estar operando? Eventos climáticos extremos sem explicação científica, secas em regiões que nunca tiveram secas, chuvas de sangue documentadas em várias partes do mundo, pragas de insetos que aparecem do nada e desaparecem misteriosamente. A Bíblia diz que essas testemunhas profetizarão por 1260 dias. Isso são exatamente 3 anos e meio, o mesmo período da Grande Tribulação. Alguns teólogos acreditam que uma das testemunhas pode ser Enoque, o homem que foi arrebatado vivo. A outra, possivelmente Elias, que também subiu aos céus sem morrer. Eles foram preservados para este momento específico da história. E aqui está o que deveria nos deixar em alerta máximo.
A Bíblia diz que o mundo inteiro verá quando essas testemunhas forem mortas e ressuscitarem após 3 dias. Como isso seria possível antes da era da televisão e internet? Agora é possível. A tecnologia está pronta. Os sinais estão se alinhando. Esses 7 mistérios não são apenas curiosidades históricas. São peças de um quebra-cabeças que está se completando diante dos nossos olhos. O Jardim do Éden pode ainda existir, guardado por seres sobrenaturais. Os Nefilim podem ter retornado. A guerra entre Miguel e Satanás pode estar acontecendo agora. A Arca da Aliança pode estar prestes a reaparecer. O conhecimento banido de Enoque pode ser a chave para entender tudo. O sistema 666 está quase completo, e as 2 testemunhas podem já estar entre nós. Se você chegou até aqui, é porque Deus quer que você saiba dessas coisas. Não é coincidência. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Se este vídeo abriu seus olhos para algo que você nunca havia considerado, deixe um like e se inscreva no canal. Compartilhe com pessoas que precisam saber disso. E me conta nos comentários, qual desses mistérios mais te impactou? Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a verdade sempre vem à luz.